bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Surian. Hoje estou fazendo o papel do João e da Carol, que apresentam o programa, e nós estamos hoje com mais uma Sexta Independente, programa do Movimento dos Advogados Independentes de Campinas e da chapa OAB pela 13.000, que concorre às eleições da Ordem no próximo dia 25 de novembro. Hoje estamos aqui com a Adelaide Albergaria, com a Ana Paula e o nosso convidado, o professor Pedro Peruso, professor da PUC, da cadeira de Direitos Humanos, tanto na graduação como no mestrado da PUC. Pedro, um grande amigo de longa data, e hoje nós vamos estar conversando com o Pedro fundamentalmente sobre o ensino jurídico, sobre direitos humanos e o que acontece no nosso país. Vamos começar, como sempre, com os nossos destaques da semana, e eu começo com a Adelaide. Adelaide, qual é o seu destaque de hoje, Adelaide? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Pedro, seja muito bem-vindo, querido. A Ana também está aqui mais uma vez com a gente. Bom, Eduardo, infelizmente, né, o nosso destaque, mais uma vez, dentro de um Brasil de muito caos, não podia ser diferente, um destaque negativo, né? A aprovação da PEC dos precatórios. E aí acho que é importante a gente destacar que um programa de distribuição de renda no nosso país, um programa verdadeiramente preocupado com os cidadãos e com as pessoas que estão passando por um momento de muita dificuldade, que é inegável, nós estamos vendo aí a fome batendo às portas dos brasileiros, é mais do que necessário. Mas essa PEC é a institucionalização do calote, né? Do calote para o cidadão que tem dinheiro para receber de forma através dos precatórios pelo governo e para os advogados, né? Nós estamos falando aqui para advogados, para as pessoas de um modo geral e para os advogados. Essa PEC vai fazer com que os pagamentos dos precatórios nos processos judiciais, que já se arrastavam aí por anos a fio, acabem sendo um sonho ou um pesadelo para os herdeiros de quem tem algo a receber do governo. Então, a aprovação da PEC realmente é um destaque por esses dois aspectos, porque não é verdadeiramente um programa de distribuição de renda preocupado com o cidadão, com as pessoas que estão precisando hoje da presença do Estado na vida delas, e também porque é uma forma de dar um calote em toda a sociedade. Então, fica aí o destaque negativo, né, da semana. Eu fico pensando no processo da dona Ana, uma senhorinha. O processo começou em 1985, eu nem era advogado. Depois eu fui subestabelecido nesse processo. E a gente pagou algumas pessoas agora, terminou de fazer o pagamento. Pagamos para uma pessoa, eram 8 pessoas, pagamos para uma pessoa viva contra o governo do Estado de São Paulo. O resto foi tudo para os herdeiros. É caótico isso. Os processos contra a administração pública dos servidores, anos e anos de atraso no pagamento, já na situação atual, agora com uma PEC, uma medida constitucional, e que não é somente para plano... Quer dizer, a gente tem um risco aí com o fim do Bolsa Família, um programa eleitoreiro, e também o que será feito dessa total, quer dizer, o teto que tanto falaram há alguns anos atrás, sendo estourado agora. Mas vamos lá. Pedro, e o seu destaque, Pedro? Olá, bom dia a todas, todos e todos. O meu destaque está para a posição, né, de exclusão do Bolsonaro na Itália, né, no evento que ele participou, mas uma perspectiva aqui de continuidade desse isolamento, né? A gente viu e tem presenciado a incapacidade desse governo de articular, né, a política internacional, de participar da política internacional. Nós tivemos um atraso no início da nossa vacinação por conta de uma, né, incapacidade do governo de fazer parcerias internacionais. Isso resultou em mais de 600 mil mortes aqui por conta de Covid, mortes, muitas delas evitáveis, né? E a política internacional do Bolsonaro certamente vem destruindo muito do que foi conquistado nas últimas gestões, né?
Especialmente, a gente teve uma conversa com o Celso Amorim recentemente, ele contando ali dos esforços que foram feitos para poder abrir portas para o Brasil, e muitas portas têm sido fechadas. Então, o isolamento do Bolsonaro lá na Itália é a consequência de tudo que ele vem deixando de fazer. Veja, o Brasil ficou sem mandar carne para a China, não tem pão aqui, nós tivemos um super prejuízo. Né? O que não dá para entender é como um gestor, né, que tem esse tipo de política internacional ainda consegue algum tipo de apoio de quem depende dessas relações internacionais para os seus negócios, enfim, para sobreviver. Isso também tem a ver com uma fala recente do Guedes, né, de que o Itamaraty deveria adotar uma postura mais agressiva. Eu fico pensando se a agressividade que ele está falando é a mesma agressividade do presidente da República, né? Essa agressividade armada, essa agressividade do elogio à tortura. Parece que eles não entendem que o Itamaraty também está dentro de uma política internacional completamente transversalizada pelos direitos humanos, né? Com compromissos e deveres internacionais assumidos pelo Brasil na pauta dos direitos humanos. Então, o que a gente vê é um deslocamento, assim, de gestores perdidos, né? Infelizmente, isso foi anunciado desde antes da campanha, né? Acho que todos os absurdos que o Bolsonaro prometeu, ele tem entregado para os cidadãos brasileiros, como a Adelaide disse, estão passando fome. Então, acho que o destaque da semana é esse, né? Mais uma cena lamentável de um chefe de Estado mostrando para o que ele veio, não só para a gente, mas para o mundo inteiro. Então, você falou do destaque da semana e falou do Guedes. Só uma cunhazinha no assunto do nosso ministro da Economia, é que ontem, do nada, mais uma mentira se revela de tantas que esse governo produz. O governo reconhece que os dados divulgados do CAGED relativo a empregos de 2020 foram divulgados de uma forma errada. O governo divulgou que foram criados 142.700 empregos em 2020, quando, na verdade, no ano passado, 75.900 empregos foram criados. Quer dizer, divulgaram o dobro da quantidade de empregos criados. A cada dia se revela alguma loucura dessa. Mas também, hoje, nesse papel aqui de apresentador do programa, eu quero fazer uma de João. João Felipe sempre lembra, você que está nos assistindo, curta as nossas redes sociais, está tudo aqui embaixinho, aqui. A Ana depois coloca tudo na edição do programa, o nosso endereço no WhatsApp, nosso endereço no Facebook, no Instagram, Twitter e tudo mais que tem para você acompanhar as nossas postagens, as nossas publicações. E a gente tem feito muita postagem, muito texto nos nossos jornais, o jornal 13.000 da Chapa, porque a Chapa concorre na eleição do dia 25, agora na OAB Campinas. E faz parte da Chapa a Ana Paula. Ana Paula, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo e para você também. E qual que é o seu destaque, Ana? Bom dia, boa tarde a todos, todas e todes. Bom, gente, o meu destaque, o Pedro acabou se adiantando, mas era sobre isso que eu ia falar também. Não tem problema, Pedro, porque a gente consegue um complementar o outro, foi ótimo. Eu queria destacar realmente na posição do Bolsonaro, né, a falta de diplomacia que, infelizmente, eu digo infelizmente porque para o país isso é muito negativo, ele não consegue fazer um diálogo entre os governadores dos estados, então fica essa situação complicada e que acaba interferindo diretamente na situação econômica do país, né? O outro destaque também que eu achei importante foi que ele assinou um contrato referente à poluição, dizendo que ele vai trabalhar para que isso não aconteça, né? Eu não sei como que isso vai ser uma mudança de posicionamento dele, né? Se ele está tentando se flexibilizar, porque nós sabemos que logo teremos outras eleições. Eu não sei se ele está tentando flexibilizar ou se foi somente uma jogada naquele momento para ver se ele conseguia pelo menos dialogar com as pessoas que estavam no evento. Meu destaque, por enquanto, é só esse. Governo da mentira, né, Ana, né, Pedro? Um governo de mentiras,
um governo de passar vergonha, de fazer com que nós, brasileiros, passemos vergonha lá fora, de total irresponsabilidade. Mais um destaque triste, né, Ana? É muito interessante o acordo do metano, a redução do metano em 10 anos, essa posição assumida pelo Brasil. Vai ser interessante, é muito interessante saber que o governo assinou um acordo do metano e o Brasil, como grande emissor do metano, o é por conta do agronegócio. Isso Então, vamos mesmo. ver como é que vai se comportar o agronegócio, os nossos produtores, agropecuária brasileira, com controle do rebanho brasileiro. Como é que se dará isso, né? Isso mesmo, né, Eduardo? Você falou bem, porque não é só um acordo, é uma mudança de cultura. Como que os agricultores vão conseguir se adaptar e cumprir esse acordo que foi firmado, né? A minha humilde visão, ele fez isso simplesmente porque ele estava ali numa situação onde ele não tinha para onde ir. Ele só assinou para ver se ele conseguia estabelecer um contato, né, um diálogo com os representantes que estavam ali. Agora, quem vai sofrer essas consequências, né, nós já sabemos, né? E o que é interessante é que, quer dizer, em Glasgow o mundo está em Glasgow. O presidente brasileiro não foi a Glasgow, mas o mundo está em Glasgow. Os principais líderes mundiais foram a Glasgow e várias lideranças da sociedade, quer dizer, os índios, os jovens. E numa das manifestações, a Greta Thunberg, aquela garota norueguesa, né, a Greta? O Pedro, que conhece o mundo mais um pouco, norueguesa, Pedro, seu microfone está silencioso. Bom, o Pedro vai tirar o mudo dele. A Greta falava numa das manifestações... Sueca, perdão. Sueca, verdade, Pedro. É lá de cima. A Greta falava que chega do blá, blá, blá. E, normalmente, esses acordos, esses pactos são firmados depois de X tempo, você chega à conclusão que pouco foi cumprido daquilo que foi acertado. E a gente tem essa questão do clima, é uma questão que a gente está sentindo na pele, quer dizer, qualquer chuva, qualquer tempestade, as nuvens de poeira que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, isso tem alguma razão, né? E eu acho que isso nós estamos contribuindo muito, e todos os governos contribuem quando não olham para isso. Mas hoje a gente está aqui também para falar sobre o ensino jurídico. E eu acho que o ensino jurídico ocupa um espaço grande na nossa discussão, enquanto chapa e discussão da OAB. A OAB tem um papel fundamental a olhar para o ensino jurídico. E no presente momento, a OAB tem um papel fundamental em não olhar para o crescimento totalmente desnorteado das faculdades de direito do Brasil. Nós temos um crescente número de faculdades que viraram muitas vendedoras de diplomas. Tá? Vendedoras de diplomas, eu nem falo da qualidade de uma reflexão maior do ensino, mas não existe qualquer capacidade de formação. Tá? E, de repente, nós nos deparamos que, em Campinas, nós temos um advogado para cada 90 habitantes da cidade. E quando a média é um para cada 190, 200 no Brasil. Quer dizer, isso é um reflexo da quantidade de faculdades que tem na cidade e que resultou em 13 mil profissionais hoje registrados na ordem em Campinas. Esse ensino, essa 13, 14 universidades, a gente tinha um número aqui em Campinas nessa ordem, uma fechou agora e deixou todo mundo sem diploma. Pedro, essas faculdades só vendem diploma? Olá, agora meu microfone está funcionando, né? Ah, tá legal.
Veja, Eduardo, vender diploma é um problema, né? Mas também, junto com a venda de diplomas, tem um problema de você vender uma ilusão, né? E por que vender uma ilusão é um problema? Porque nós sabemos que hoje advogadas e advogados, ou milhares de advogados e advogados, vêm sendo substituídos por softwares, entendeu? Que fazem pesquisas de jurisprudência, que organizam e montam um contrato com dizem isso, né, com muito mais critério do que um ser humano. Então, veja, pensar no ensino crítico, que está para além de você ter um diploma, ou para além de você entrar e sair de uma faculdade com uma ilusão, é muito importante, porque, veja, ou a gente começa a se preocupar, né, com formação de pessoas que pensam como seres humanos e não como computadores, ou então, essa realidade, né, que você apontou agora, de um advogado para cada 90 pessoas, de duas uma, né? Ou nós vamos inchar demais o sistema de justiça por conta da baixa qualidade do que se coloca ali, ou nós vamos deixar de atender razoavelmente bem os jurisdicionados, clientes e tudo mais, porque não tem um preparo. Então, tem gente que, de repente, está querendo só um diploma, né? Por quê? Porque está fazendo outra coisa, vai ter ali um incremento na carreira, etc. Agora, o problema é quando você só vende diploma e, junto com ele, você vende uma ilusão, né? A ilusão de que você vai ser uma grande advogada se você conseguir fazer copia e cola em cima de modelo de petição inicial, né? O que a gente sabe, e infelizmente, é o que se entrega em muitos cursos de direito pelo país afora, né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso, porque as habilidades para um advogado, ou enfim, qualquer profissional do sistema de justiça está para além, né, dessa história de você fazer copia e cola e trabalhar com modelos. A gente precisa de habilidade para conversar com pessoas, a gente precisa de habilidade para promover acordos, promover encontros, né? A gente precisa de uma habilidade para saber o que está acontecendo na política, né? Senão a gente não... realmente a gente vai entrar no mundo da fantasia e vai viver lá para todo sempre. Adelaide, você que é professora, completou 22 anos como professora nessa semana, 1º de novembro, a gente fez até um vídeo especial para os seus 22 anos como professora de Direito Penal. O que você conta para a gente dessa sua experiência, dessa tua trajetória toda? Então, Eduardo e Ana, o Pedro tocou num ponto muito importante. A questão da venda dos diplomas, para uma parcela pequena, contempla a necessidade. O Pedro colocou bem, tem gente que está lá só por conta efetivamente do diploma, para ter uma ascensão na carreira, para dar uma incrementada no salário, onde está trabalhando, mas a maioria está ali por conta de uma esperança, e aí é que vem a ilusão, porque ele acha que com o curso de Direito, ingressando na advocacia ou ingressando numa carreira jurídica, ele vai mudar de vida. Então, ele faz o curso esperançando numa mudança, em mudar de vida. E o grande problema que a gente vê hoje nas faculdades, por conta dos resultados que são cobrados, por conta dos indicativos, a gente tem uma massa sendo formada, que, na verdade, eu até não diria formada, está sendo adestrada para passar em exame de ordem e para passar em concurso público. E para fazer o exame de avaliação lá do ensino superior, o ENAD, e reproduzir um resultado que seja positivo para a instituição. Então, uma das coisas que passou a me incomodar bastante nos últimos anos é essa pressão das instituições por resultados, para entregar um indicador. Tivemos tantos aprovados no exame da ordem, tivemos nota XYZ no ENAD, tivemos tantos aprovados nas carreiras jurídicas, mas isso não necessariamente representa uma qualidade do curso. E isso também não necessariamente representa a inclusão desses alunos que passaram pela instituição no mercado de trabalho. Como você falou, Eduardo, né, lembrou bem, e isso passa exatamente pelo que o Pedro falou, a gente tem mais de 13 mil advogados inscritos na cidade de Campinas.
Mas nós temos um contingente muito grande, a gente arriscaria dizer que mais da metade está fora do exercício da advocacia. Então, ele passou no exame da OAB, ele se inscreveu nos quadros da ordem, mas ele não está exercendo a profissão efetivamente. E isso passa pela responsabilidade que a instituição tem na formação dele. Porque essa formação, no sentido de exclusivamente lhe dar condições de passar no exame, não confere a inclusão no mercado de trabalho, não confere a esse advogado efetivamente o exercício da profissão, então ele acaba ficando às margens. Num dos programas, a gente falou aqui, né, do advogado que se inscreve nos quadros da ordem e acaba usando o documento simplesmente como um documento de identidade, porque ele não exerce a profissão, então ele usa a carteira para se identificar nos lugares, como ele usaria o RG, a carteira de habilitação. E isso realmente é entristecedor, porque muita gente investe tempo, dinheiro, dedicação, achando que vai mudar de vida. E se a gente não discutir essa questão da qualidade dos cursos, nós vamos continuar vendendo ilusão. Então, é a fábrica de vender ilusão. E depois, acho que depois até o Pedro pode falar um pouquinho mais, a questão dos cursos preparatórios para a OAB e para os concursos públicos, que vendem também uma ilusão, Pedro, de fazer o curso preparatório para ingresso, para o exame da OAB, junto com o curso de pós-graduação. Isso, para mim, é a coisa assim, mais sem sentido que eu já vi. Então, ele vai lá, se inscreve, faz o curso preparatório para a OAB e está fazendo junto uma pós-graduação. Coisas totalmente diferentes e essa ilusão é vendida. Eu vou me preparar para o exame da ordem e vou sair ainda pós-graduado, né? Então, é muito complicado. Se a gente não discutir essa questão com profundidade, nós vamos continuar vendendo ilusão aí. O que não deixa de ser um estelionato, né? Eu até jogo de novo a bola para vocês, no seguinte sentido, você tocou bem no assunto, que é essa combinação, primeiro, da fala do Pedro, da venda de ilusão, e da indústria que se forma com essa quantidade de cursos de direito, que normalmente são cursos que não garantem o momento seguinte, tá? Mas que se forma com os cursos preparatórios e com a quantidade de cursos de pós-graduação. Eu me impressiono quando eu vejo uma direção da OAB, a quantidade de cursos que se oferece que simplesmente não se oferece para nada. É mais um curso. É um curso. É como se fosse um aprendizado de corte e costura, como se fosse um aprendizado de fazer tela plana, de fazer arte, sei lá, qualquer tipo de arte que você tenha. Mas, de repente, é um curso de petição inicial. É um curso de como embargar. Saiu a LGPD, então eu quero entender quais são os caminhos para a LGPD. Mas não olha para um lado que o Pedro abordou, que é o sentido de um curso de direito. Que as pessoas reconheçam que existe uma coisa chamada direito. E que direito pode, sim, corresponder a uma mudança de vida, a uma efetivação de uma melhor condição de vida para a sociedade, no exercício de que as pessoas possuem direitos. Pedro, isso hoje é praticado nas escolas, nas faculdades? Então, Eduardo, o que a gente vê no dia a dia, né, é que dificilmente isso é produzido. Então, você tem cursos de direito muito consistentes que discutem isso, né? Então, por exemplo, a gente acha muito estranho quando, de repente, você está ali escutando, né, às vezes até membros do Ministério Público, nessas forças-tarefas e tal, né, às vezes até magistrados, advogados e tal, que confundem, né? Por exemplo, a Constituição de Weimar, a Constituição mexicana, com constituições comunistas, né? E a gente para e tem que falar o seguinte, olha, veja, quando a gente está discutindo o direito, a gente já está numa chave institucional, a gente não está numa chave revolucionária, entendeu? Se você parar para estudar o processo histórico de afirmação dos direitos humanos, é um processo histórico de afirmação liberal dos direitos humanos. Veja, se você for pensar numa Constituição comunista, você tem que pensar na Constituição soviética. Acabou com a propriedade privada. Então, Constituição de Weimar e Constituição
mexicana, especialmente a mexicana, quando você começa a pensar em direitos trabalhistas, é isso que você falou, assim, são conquistas institucionais para uma melhor qualidade de vida. Por isso que a gente luta tanto contra a destruição dos direitos trabalhistas, por exemplo, dos direitos previdenciários. Não é numa chave de rompimento revolucionário, é numa chave institucional, né? E veja, se a gente não consegue fazer essa discussão, se uma pessoa ela entra lá no primeiro ano do curso de Direito e sai no quinto ano, rumo ao sexto, sem ninguém ter provocado esse tipo de reflexão nela, inevitavelmente esse tipo de confusão atrapalha o funcionamento do sistema de justiça e atrapalha, inclusive, o funcionamento institucional do próprio direito, né? Porque depois, nas urnas, são pessoas que vão lá, né? Se valendo até a Adelaide falou, que usam a carteira de ordem como identificação, né? Como documento de identificação. Tem gente que usa a carteira de ordem como documento de autoridade também, e só, né? Quer dizer, eu sou advogado, você não me questione porque eu sou advogado, então uma carteira de estagiário, né? Então, veja, a gente precisa começar a colocar o dedo nessa ferida, porque nós temos um compromisso constitucional de funcionar, né, aqui pensando a advocacia, como auxiliares da justiça. Nós temos um estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que nos obriga a defender o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos, ora, sabe? Nós juramos, né, exercer a nossa profissão, né, respeitando o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos. Então, veja, se a gente não consegue discutir direito, se a gente reduz direito à petição inicial, né, a petição de embargos, a petição de execução, a gente não tem noção do que a gente está fazendo, né? Direito é muito mais que isso. E outra, né? Essa história de você acreditar que a advocacia se resume a fazer petição, né? Poxa, a advocacia se resume a dar uma boa solução jurídica para um caso. E uma boa solução jurídica pode ser através de uma petição inicial, pode ser numa mesa de negociação, ou pode ser numa articulação de uma advocacia popular no legislativo, no executivo, nas instâncias internacionais, né? Agora, veja, é difícil de você encontrar, né, cursos que estão realmente preocupados com isso. Eu tenho turma de segundo ano, por exemplo, que já estão discutindo isso, né? Quando eu peço um financiamento de iniciação científica para a FAPESP vem e fala, segundo anista, não tem direito internacional. A gente fala, tem na matéria de direitos humanos. Então, assim, você consegue iniciar um processo de reflexão do direito para além de petições, né? Agora, a gente também precisa estar implicado nisso, né, Adelaide? Você que está em sala de aula, você sabe o quanto o papel do educador é importante para o esclarecimento disso tudo, né? Não adianta eu ter uma excelente proposta curricular e eu entrar em sala de aula e fazer piadas com mulheres, enfim, com pessoas com deficiência, o que quer que seja. Nós estamos ali também numa posição de, não sei nem se de exemplo, mas algum exemplo a gente precisa dar, né, na nossa vida como profissionais, sistema de justiça, e assim por diante, né? Então, assim, pensar, né, a ideia constitucional da valorização do trabalho humano é a valorização do trabalho, não é a valorização do trabalho do médico, do advogado e do engenheiro, né? Uma pessoa que passa por um curso de direito e sai achando que é mais do que a faxineira que limpou o banheiro durante os 5 anos que ele esteve naquela faculdade, não teve uma formação jurídica suficiente, porque não entendeu o que significa a valorização do trabalho que está lá na Constituição, né? Então, veja, são questões que a gente precisa entender dentro da perspectiva mesmo dessa educação crítica, né? E aí, só para fechar aqui, para também não ficar monopolizando, a perspectiva da crítica ela é muito mal entendida no Brasil, né? Quando a gente fala de crítica, é como se a pessoa estivesse nos agredindo, né? E veja, a perspectiva de uma teoria crítica, de uma perspectiva de uma pesquisa crítica, é outra coisa, né? A ideia da crítica ela remete a um termo grego, né, o krine, que passa uma ideia de libertação. É como se você tivesse duas forças querendo caminhar para polos opostos, né, e presas por uma corda. Isso é crise. A crítica ela rompe essa corda e permite que essas forças caminhem para onde elas quiserem. Então, veja, se a gente tiver essa dimensão de crítica, a ideia de uma educação crítica assume uma outra dimensão na nossa proposta de construção aí de um ensino jurídico que realmente forme pessoas que definitivamente vão conseguir assumir integralmente os compromissos constitucionais e aí estatutários
no campo, pelo menos, da advocacia. A gente poderia pensar isso na magistratura, né, no Ministério Público, na Defensoria e assim por diante. Eu passo para a Ana, e a Ana nos traz uma experiência muito interessante. A Ana, quando, nas nossas primeiras conversas e participações da Ana, a Ana nos trouxe posições que, de repente, o direito, para o lado onde a Ana advoga na cidade, que é um lado esquecido, que a Ana trouxe muito bem, que, por exemplo, Campinas é uma cidade que parece dividida por uma rodovia. O lado de cá, que é o lado onde estou, é um lado que o direito, a advocacia existe. E o lado depois da Anhanguera, parece que o mundo não existe. E a Ana advoga lá. E a Ana trouxe várias experiências do que é essa advocacia, do que são as dificuldades desse mundo esquecido. Ana, e aí, dessas intervenções do Pedro, o que você pode nos trazer? Vamos lá, gente. Primeiramente, o que eu preciso colocar? Eu sou um fruto do lado de lá. Eu consegui vir para o lado de cá com muito esforço, mas as minhas raízes é do lado de lá. Tanto é que eu estudei numa faculdade que não tem renome, e normalmente quando eu falo para as pessoas onde eu estudei, aliás, quando eu estou conversando, né, batendo um papo e tal, você se formou em tal instituição e tal, a hora que eu falo onde eu me formei, todo mundo faz uma cara do tipo, como que você está aqui? Por quê? Porque, infelizmente, os cursos jurídicos viraram mercado, né? Viraram comércio. Pego aqui onde que é mais barato, né? Porque para eles o que importa é a quantidade, não a qualidade. Não interessa se eu tenho aqui 100 alunos na sala de aula, eu quero ter 200 e cada vez mais. Agora, a qualidade é uma coisa que vai ficar ali do lado. Então, por eu ser fruto do meio de lá, eu consigo muito bem entender essas situações todas, né, que são expostas, né? O pessoal mesmo que eu acabo trabalhando, a minha clientela ficou sendo a clientela onde eu convivia, claro, né? Então, assim, falta muitas coisas para eles, no sentido de ter um entendimento, de onde buscar esse respaldo jurídico. Então, quando a gente apresenta alguma coisa para eles, e quando essa alguma coisa, essa discussão, né? Foi muito interessante o Pedro dizendo essa questão da corda, da crise. Eu costumo dizer que a crítica é a construção, né? Então, quando eles nos trazem o problema, a gente apresenta uma crítica, eles não conseguem entender que aquilo ali é uma construção. Aí, o que ocorre? O pessoal do lado de lá da Anhanguera, quando você vai realizar algum tipo de trabalho, ou um trabalho, eu também já fiz alguns trabalhos voltados para a esfera, digamos que um trabalho filantrópico, né? Só de você ir lá, conversar com a pessoa, orientar, ir numa sala de aula e oferecer um esclarecimento dos direitos básicos, né? Constitucionais. Você vai cobrar alguma coisa? Não, estou vindo aqui porque eu sou fruto desse meio. E se eu não me movimentar, aquele meio vai permanecer. Mas voltando do lado de lá, né, da questão de ir até o fórum da Vila Mimosa, onde o atendimento é muito precário. Em que sentido? Em todos. Espaço físico, atendimento de pessoas, de cartorário, acesso aos juízes são precários. E por que muitas vezes o advogado não consegue se impor e falar, não, o meu cliente tem esse direito, eu defendo a Constituição, eu fiz um juramento, eu preciso que ele me atenda, porque houve uma falha lá atrás, lá no ensino jurídico, né? Lá na base. Então, o que o advogado acaba fazendo? Acaba aceitando aquilo, volta muitas vezes com a não resposta, né? Porque você vai buscar uma resposta no judiciário, não vou te dar essa resposta porque o processo é digital, porque o processo está na fila, tem sempre alguma desculpa. E por que o advogado ele não consegue se impor e falar, não, eu vim aqui, eu preciso de um andamento, eu preciso conversar com o juiz, eu preciso dialogar. Por quê? Porque lá na base que ele não foi preparado para isso. Então, ele volta com aquela não resposta. Então,
principalmente se você é um advogado que atua em determinadas áreas da cidade. Eu volto a dizer, nossa, o pessoal da Vila Mimosa vão querer acabar comigo, gente, mas eu volto a dizer, lá, infelizmente, quando você vai buscar uma resposta para o seu jurisdicionado, simplesmente você não tem. Se você não se impor, não bater, não vou atender agora porque tá não sei o quê. Tá bom, eu vou esperar. Por quê? Porque eu quero fazer cumprir aquele juramento que eu fiz. Só que tem muitos advogados, pela falta do ensino, pela falta da base, pela falta de ser implantado nele. Não, você tem que pensar, você não pode só cumprir aquilo dali, né? Só o tal do copia e cola. Você tem que ter argumento, você tem que saber dialogar. Não, ele não pode me atender agora, mas por que ele não pode atender agora? Tá, então eu vou esperar ele terminar essa audiência, eu vou esperar ele terminar esse café, esse telefonema, porque eu preciso falar com ele. Porque, gente, chega no momento que os advogados, eles estão achando assim que o juiz está lá em cima, o promotor mais em cima, e nós estamos lá na escada, lá embaixo. E não é assim. O juramento foi colocado. O advogado é essencial para que tenha uma justiça social, uma justiça democrática, para que se cumpra realmente as leis constitucionais. Falei demais, gente? Não, ótimo, Ana. Me empolgo quando eu começo a falar. Pedro, você vê que a Ana traz para a gente um cenário muito, muito interessante para ser estudado e discutido. A gente tem dentro da cidade de Campinas, e para a advocacia, uma exclusão. Então, um advogado que tem majoritariamente causas no fórum, na cidade judiciária, que é considerado o fórum central, tem um status, goza de um status. Quando o advogado exerce advocacia, né, naquela região que é abraçada lá pelo Fórum da Vila Mimosa, o tratamento é outro. Então, a Ana, nas nossas discussões, ela tem trazido esse cenário, que é um cenário que a gente sente que a UAB ela não quer nem falar sobre isso, porque parece que é algo que não pode ser mencionado. E é muito interessante essa visão da Ana, porque isso impacta diretamente na vida do jurisdicionado, daquele que precisa do judiciário, daquele que precisa do advogado. É bem interessante, viu? Eu estagiei aqui em Campinas, né? Me formei aqui, mas atualmente, enfim, eu venho trabalhando com movimento social já há bastante tempo, e o que eu percebo que se assemelha a isso é uma certa hierarquização de lutas, de objetos. Então, desde 2017, estou trabalhando com o movimento de hanseníase. Então, às vezes, quando você está numa mesa, né, em que existem outras organizações não governamentais, outros movimentos, às vezes, quando você coloca a pauta da hanseníase meio que descolada de outras pautas mais, entre aspas, pop, né, você acaba sendo meio que aquele subalterno ali. Você fica no papel de um discurso subalterno, inclusive dentro de algumas outras pautas que são também de direitos humanos e assim por diante. De novo, né, por isso que é muito importante a gente ter um processo de formação em que todas as frentes de trabalho possam aparecer e todas as narrativas, né? Como, por exemplo, nesse nosso encontro aqui, nós temos narrativas de todos os lugares. Isso é fundamental, né? Mas a gente tem também aquele processo de formação que vem com porque o fulano de tal é o papa do direito civil, é o papa do tal... E você não tem nenhuma perspectiva, por exemplo, de colocar uma fala de um autor periférico, por exemplo, de uma vítima de violação a direitos humanos dentro de sala de aula, para dar, né, a percepção dessas pessoas sobre o próprio sistema de justiça. Você entra no éter e sai no éter, assim, você não conecta, você não tem momentos de conexão com a vida real, né? Então, a gente pensar sobre isso é realmente muito importante. Eu queria até falar um episódio que ocorreu comigo quando eu ainda era estudante. Eu sempre tive uma visão de que o direito não está estagnado, está sempre em mudanças. E eu me recordo que eu fazendo um trabalho em sala de aula, tal, e eu comecei a argumentar a questão era na esfera de família, né? Eu argumentei a questão de a gente buscar um dano moral para tanto o pai ou quanto a mãe que abandonou o filho, mas um abandono não um abandono material, um abandono emocional.
E eu fiz, né, lá ao meu modo, né, no meu trabalho, argumentei e tal. Eu entreguei o meu trabalho e eu me recordo que a minha professora, na época, falou assim para mim: da onde que você tirou uma coisa dessas? Impossível, juiz nenhum vai obrigar o pai ou a mãe a dar uma assistência emocional para alguma criança. Eu falei assim, mas então, eu sei que ainda não tem isso, mas não dá para enxergar uma visão dessa, tal? Aí passaram-se, meu trabalho foi excluído, eu tive que refazer o trabalho, porque falaram que, olha, isso daí que você fez é fantasia, isso não existe, tal, eu tive que refazer. Aí passaram-se um tempo, eu andando, eu vi uma notícia no rádio, né? Foi até na CBN. O primeiro julgamento de dano moral, emocional, que um filho moveu contra um pai. Aí eu falei, não acredito, né? Olha aí, eu já tinha tido essa visão e fui cerceada. Mas por que eu fui cerceada? Porque, infelizmente, os cursos jurídicos são poucos que estimulam o aluno a, sabe, a pensar, a sair daquele, sabe, não, tá aqui, o quadradinho tá aqui, você cumpre isso daqui. Então, assim, o que falta nos cursos jurídicos é isso. Nesses que estão por aí, né, só buscando o lado financeiro, só estão vendendo como vocês mesmos falaram, né, e como acontece mesmo, só vende o diploma e tá bom demais, porque hoje em dia eles não estão conseguindo mais nem vender você conseguir ter um êxito no exame da ordem, então eles só estão vendendo o diploma mesmo. Então, assim, o que falta é isso, é estimular os alunos, né, que estão ali fazendo a sua graduação, a pensar, a buscar mais informações. E por que não? Como que se cria uma jurisprudência, gente? É com algo novo, fundamentou é novo, tem que ser colocado ali. E por que que eles não, por que que eu visualizo que eles não fazem mais isso? Essa questão da inteligência artificial, ela vem chegando para ficar. Então, assim, o que eu vejo, se a ordem não se movimentar, se nós não fizermos alguma coisa, infelizmente o advogado ele vai se acabar. É uma profissão que vai se perder. Por quê? A inteligência artificial está ali e cumpre o papel, né? Eles estão vendendo vários diplomas aí, que é só a questão financeira. A gente vai se perder. Então, assim, cabe a nós mesmo, que estamos aqui debatendo, se articulando, a tentar fazer uma mudança sobre isso, porque o direito não é só você pegar ali a lei, ler, interpretar e acabou. O direito vai além. O direito, ele é a essência do ser humano. Se você não conseguir enxergar isso nas pessoas, se você não conseguir enxergar isso na sociedade, nós vamos nos perder. Pedro, só para. Nós estamos com o nosso tempo quase acabando aqui, mas em cima da fala da Ana, acho que é importante você, para fechar essa nossa conversa de hoje, falar um pouco sobre isso. O direito não é artificial, mas querem que seja. E como é que a gente luta contra isso? Pois é, Eduardo, o direito não é artificial, né? Só que no momento em que a gente vem autorizando a transformação das nossas vidas em algo artificial, né? E a gente tem aí documentários cada vez mais elucidativos, né? Sobre essa questão da virtualização das nossas vidas, a gente precisaria começar a pensar um pouco sobre como nós nos colocamos no mundo, tá? Não só no curso de Direito. Então, veja, eu reli alguns textos aqui para a nossa conversa, né, para pensar, enfim, avivar algumas ideias de educação na perspectiva crítica. E tem um texto do Max Horkheimer, né, lá da Escola de Frankfurt, Teoria Crítica e tudo, que tem como título Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Ele vai desenvolvendo ali algumas reflexões sobre o que seria uma teoria tradicional, o que seria uma teoria crítica. E a teoria crítica é aquela que se conecta com a realidade, né? E que permite a mudança da teoria a partir daquelas provocações dos movimentos que vêm da realidade, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com direito, a gente trabalha com uma perspectiva dogmática, né? Ou seja, o texto da lei é uma ficção, né? E ele só vira realidade, ele só vira, né, comando normativo, jurisprudência, isso que a gente colocou aqui, com a ação de seres humanos, tá? Nenhum software tem capacidade para poder transformar uma ficção
textual em alguma coisa na vida real, uma solução para a vida real, né? E tem um documentário, Coded Bias, eu não sei se vocês já assistiram esse documentário, mas ele basicamente retrata a vida ali de uma pesquisadora lá do MIT, que ao tentar entrar lá no instituto, e era por reconhecimento facial, o aparelho não reconhecia a face dela, né? E ela é uma mulher negra. E ela foi tentando estudar aquilo até que chegou um dia que ela teve a ideia de colocar uma máscara branca na frente do rosto e o aplicativo ali o sistema reconheceu. Ou seja, o software não é racista, né? Racista foi a forma como aquele software foi programado, aqueles algoritmos, aqueles números foram programados para fazer aquele reconhecimento facial. Então, veja, a gente precisa começar a problematizar isso no direito desde já, tá? Porque a gente sabe essas questões de reconhecimento facial, de bancos de imagens de rosto que a gente tem aí, os aplicativos. Se você faz uma publicação com o seu rosto, você atinge centenas de pessoas a mais do que uma publicação só com texto, né? Então, veja, como é que a gente pode provocar isso, né? Numa sala de aula? Eu separei aqui um exemplo que eu costumo usar ali com os estudantes do mestrado, né, que estão sendo preparados ali também para estar em sala de aula. E aí o exemplo é basicamente o seguinte, aí uma ideia de tentativa de fechamento, né? Por exemplo, imagine que se a gente tivesse que analisar, tá bom, o que os átomos de urânio e plutônio causam na reação com ferro e cálcio. Vamos partir desse exemplo. Nesse caso, o professor pode, né, dentro de uma perspectiva de teoria tradicional, ensinar a reação atômica explicando, né, de modo isolado, que a consequência seria a sublimação do cálcio, como sendo, nas palavras do próprio Horkheimer nesse texto, mera sequência de fatos nas ordens conceituais. Ou o professor pode, numa perspectiva crítica, né, explicar a reação, né, aqui, urânio, plutônio, com ferro e cálcio, recorrendo a uma narrativa, né, do Charles Pellegrino, no Último Trem de Hiroshima, em que ele explica mais ou menos o que aconteceu com as pessoas depois da explosão da bomba atômica. E aí eu vou só citar uma passagenzinha aqui para poder esclarecer. Ele fala o seguinte: desde o momento em que os raios começaram a atravessar seus ossos, sua medula começaria a vibrar a mais de 5 vezes o ponto de ebulição da água. Os ossos ficariam instantaneamente incandescentes e toda a sua pele tentaria, ao mesmo tempo, explodir e desgrudar-se do esqueleto, enquanto era forçada na direção do chão como se fosse um gás comprimido. Durante os primeiros 0,3 de segundo da detonação da bomba, a maior parte do ferro seria separada do sangue da senhora Iwama como por refinaria atômica. Quando o som da explosão chegasse ao seu filho Nenkai a 2 quilômetros dali, toda a substância do corpo da sua mãe, incluindo o ferro do sangue e o cálcio, estaria subindo a estratosfera para se tornar parte das estranhas tempestades radioativas que perseguiriam Nenkai e outros sobreviventes. Ou seja, ao invés da gente insistir na reprodução do Tício e do Mévio, que são sujeitos ahistóricos, a gente poderia, né, trazer a figura, por exemplo, do Rafael Braga, da Dandara dos Santos, que são figuras tão universais, né, aqui com as aspas necessárias, do que o Tício Mévio. Só que a gente consegue dar uma realidade, né, para a teoria que a gente explica e conectar essas pessoas, né, muitas vezes adolescentes ali com 17, 18 anos, né, com o mundo real que muitos deles não tiveram condições de experienciar, porque tiveram a oportunidade de não viver a pobreza, de não passar fome, né? E aí também, né, quando a gente fala em uma educação crítica, a gente não está falando que ninguém tem que passar fome, né? Aquela confusão que se faz que quem defende direitos humanos faz apologia à pobreza. Muito pelo contrário, a apologia aqui é por qualidade sadia de vida, né? Então, se a proposta não é fazer ninguém passar fome para entender o que é a fome, pelo menos uma perspectiva crítica na formação e no debate sobre fome precisa acontecer na formação dos profissionais que vão depois operar no sistema de justiça esse direito que, em tese, deveria ser igual para todo mundo, né? Então, acho que assim, aqui a gente precisa, de novo, colocar o dedo na ferida, e a OAB tem um papel fundamental porque faz parte da regulamentação dos cursos de direito, e nós, como profissionais da educação também, temos que assumir esse compromisso, porque eu sempre digo, dar aula não é terapia.
tá? Dar aula é trabalho. Eu me vejo como um trabalhador da educação e nunca entro em sala de aula numa perspectiva de usar os meus alunos ali, né, os estudantes, para fazer análise ou para resolver problemas pessoais meus. Então, educação é trabalho, deve ser entendido como trabalho, deve ser digno, para que nós possamos, de fato, deixar uma contribuição minimamente razoável para a formação dessas pessoas que decidem, né, aí fazer direito para atuar no sistema de justiça. Então, acho que, em linhas conclusivas, seria mais ou menos isso, Eduardo. Ótimo, Pedro. E como trabalho também e educação faz parte da cultura, nós vamos fechar o nosso Sexta Independente de hoje falando nas nossas dicas para o final de semana que está chegando. Começo com a Ana Paula. Ana Paula, qual que é a sua dica? Então, gente, eu tenho 3 dicas. Todas as dicas são aqui em Campinas. Eu tenho uma dica gastronômica, que seria o Festival de Torresmo na Estação Cultura. Vai acontecer dia 6 e dia 7, final de semana. Para quem pode, né, e para quem quer, e para quem gosta, eu acho que é uma boa. Eu tenho uma outra dica que é uma exposição. É pesada, hein, Ana? Pelo amor de Deus. Mas Nossa, não. minha mãe vai adorar essa dica. Mas eu gostei aqui também. Mas, gente, não é todo dia, né? De vez em quando, né? Vamos aproveitar. Eu tenho uma outra dica que é uma exposição. Essa exposição ela é gratuita no Shopping Iguatemi. Paisagens Impressionistas de Monet. Então, acho que é bacana, vai até o dia 28 de novembro. Eu acho que é bacana, né? Para a gente dar uma... Né? Na verdade, eu falei que eu tinha 3, mas eu tenho 4, viu? E eu tenho neto, né? Tenho netos e neta, né? E de vez em quando eu faço uns programas assim, meio de índio, né? Com a criançada. E tem uma dica que é uma exposição também, só que é uma exposição voltada para a criança. É uma exposição chamada Tarsila para Crianças, ali no Dom Pedro. É bacana, assim, para levar a molecada, para dar uma distraída e para passar um pouco de cultura para eles também, porque tem uma interação nessa exposição, eu acho muito bacana. E a dica principal, vou deixar para a Adelaide fazer aquela chamada, que a Adelaide sabe qual que é, né? Só isto. Muito bem, Ana. Obrigado pelas suas dicas. Eu que agradeço, gente. Adelaide, e você? Quais são suas dicas, Adelaide? Então, eu também, se puder, gostaria de dar 3 dicas. A primeira é o filme do Marighella, que está estreando aí hoje, e a gente está aí na expectativa, filmaço do Wagner Moura. Eu acho que é muito interessante. Eu assisti 3 documentários sobre o Marighella esse final de semana e estou, assim, ávida pelo filme. Eu queria dar uma dica de um livro também, que foi um presente que eu ganhei de uma grande amiga em 2018, no dia do meu aniversário, em 2018, e eu dei essa dica para os alunos antes do feriado, e falei para eles que seria legal se eles pudessem ler, que é um livro da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas, e muitos leram esse livro, e ontem, na aula de processo penal, eu escutei de forma gratificante que 4 alunos que começaram o curso de Direito defendendo pena de morte tinham mudado completamente a forma de entender o direito penal, o processo penal e o que significa uma pena privativa de liberdade. Então, eu brinquei com eles ontem em aula que eu ganhei o ano com a fala deles e que eu achei bem legal que eles tenham feito a leitura. E a última dica é amanhã, na Associação Atlética do Banco do Brasil, a partir das 18 horas. É hoje. Nós estamos na sexta. É verdade, a gente faz aqui ao vivo, a gente está gravando na quinta-feira, o programa vai ao ar à sexta, então hoje, às 18 horas, na Associação Atlética do Banco do Brasil, nós vamos ter a nossa festa de lançamento da chapa OAB para 13 mil. Nós esperamos todas as advogadas, advogados, companheiros, companheiras, filhos, para confraternizarem conosco um momento muito especial, que é o momento de lançamento da chapa. Então, fica aí minha terceira dica. Esperamos todas e todos lá conosco. E você, Pedro, qual que é a sua dica para o final de semana que se aproxima? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma indicação de filme e uma outra, assim, de festas. Eu estou fraquíssimo.
aqui em casa, meu pequeno Joaquim dorme às 8 horas, entendeu? E a gente dorme assim que ele dorme. Então, a gente não vai muito longe. De atividades de rua, eu posso dizer que as aceroleiras da cidade estão dando frutas agora, que é o que o Joaquim gosta de fazer, e tem um jatobazeiro lá na Praça da Paz da Unicamp com jatobá também. Mas para quem fica em casa e ainda quer assistir um filme, eu recomendo fortemente um documentário recém-lançado que chama Um Lugar para Todo Mundo, que discute a saga de uma família na tentativa de conseguir uma escola inclusiva para um menino de 3 anos com síndrome de Down em Nova York, né? Acho que a gente pensa a educação inclusiva depois da fala do nosso ministro da Educação, que a criança com deficiência atrapalha, essas coisas todas, é muito importante. Eu, depois de assistir esse filme, assim, eu tenho alguns documentários que são muito significativos para mim, que eu uso como material de formação, que eu sempre falo, olha, Um Lugar para Todo Mundo, a gente tem que assistir, O Renascimento do Parto, The Mask e o Livin, né? Que são, assim, documentários muito importantes para quem tem criança, né? Então, eu fiquei extremamente sensibilizado com esse documentário, porque é muito bem feito e diz respeito aí a um lugar para uma criança com síndrome de Down. Então, fica a minha recomendação, vocês encontram no GNT e esses outros aí no Netflix também, tá bom? Então, as dicas são essas. Legal, Pedro, muito bom. Eu reforço a dica da Adelaide. Hoje, sexta-feira, 5 de novembro, 18 horas, na sede da ABB, ali no Jardim das Paineiras, a nossa festa de lançamento da chapa OAB para 13.000, da OAB Campinas. E vote na nossa chapa 10133, no dia 25 de novembro. E fecho com a dica que domingo, às 9h30 da noite, no canal TNT, para quem tem net, Vivo, essas coisas todas de TV a cabo, ou mesmo no YouTube da TNT, tem um show de reencontro do Zeca Pagodinho que foi gravado na Casa de Francisca agora e vai estar sendo exibido no próximo domingo. Essa é a minha dica. Eu fecho por aqui, agradeço ao Pedro. Muito obrigado, Pedro, pelo comparecimento. Obrigado pelo convite, contem comigo. Obrigado, Adelaide, obrigado, Ana Paula, e nós voltamos na próxima sexta discutindo cultura. Sexta que vem a gente vai ter o Sérgio Albergaria e o Célio Turino conversando conosco sobre cultura e advocacia, porque, sem dúvida alguma, isso tem a continuidade da nossa conversa de hoje. Um grande ensino jurídico continua com um país que pense na sua cultura. Obrigado, tchau, um abraço a todos, um bom final de semana, uma boa semana. Tchau, gente. Esperamos vocês na nossa festa. Um beijo. Tchau, Abraço, gente. Até mais. tchau. Tchau, tchau.